boas-vindas a todos. É uma reunião inusitada, a primeira que nós estamos fazendo virtual, num momento importante, né? Um momento totalmente inesperado e que tem uma participação muito ativa, importante e relevante do mercado segurador. Eu quero dar boas-vindas também ao Dr. Aguinaldo, que é o presidente da Seminas, que está participando conosco. Também ao Marcos Braffman, que é o presidente dos conselhos da Seminas. Um agradecimento especial à equipe da Seminas por promover essa conexão. Nós temos aí a Margarete, que providenciou tudo, temos também a parte técnica também por trás, nos possibilitando que essa conexão seja segura até o final. Nós temos exatamente 1 hora, então nós vamos ter que fazer uma coisa bastante otimizada para poder atender aí a questão da duração do tempo disponível e poder discutir realmente alguns pontos que são importantes nesse momento. Eu queria, neste momento, só pedir ao Dr. Aguinaldo para falar um pouquinho, dar a mensagem dele, o Marcos também, e na seguida, na sequência, nós já começamos, ok? Aguinaldo. Sérgio, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu queria cumprimentar todo esse grupo do seguro, coordenado pelo Sérgio. Realmente estamos num momento complicado no país, complicado, e eu vejo que o setor de seguros é que pode ser um esteio, acredito, um esteio das dificuldades que virão, né? Pelo seguro que todos têm feito, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas eu sou daquelas pessoas, Sérgio, que vamos torcer, vamos acreditar que a gente vai sair disso, nós vamos... Preocupa-me muito o problema político, o problema econômico, o problema social e o problema sanitário, obviamente. Mas juntos, eu tenho certeza que a gente, com solidariedade, com empenho, com fraternidade, com compreensão e com trabalho, haveremos de vencer esse vírus. Parabenizo você, Sérgio, e a todos presentes. Um abraço ao Braffman por essa reunião de hoje. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado, Aguinaldo. Queria passar, então, agora pedir ao Marcos Braffman, que é o presidente dos conselhos, né, das Seminas, para ele poder falar um pouquinho também. Por favor, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Aguinaldo. Boa tarde, Sérgio, presidente do conselho, a todos os membros do conselho. Então, o nosso presidente já praticamente falou o importante nessa abertura, né? Tem nossos conselhos, os membros dos conselhos, os presidentes dos conselhos têm tido um papel importantíssimo nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Tem dado um suporte enorme à nossa entidade, associação, nessa parte de seguros, inclusive o Sérgio tem uma atuação muito importante. Então, a presença, a participação dos conselhos nesse momento para a nossa entidade, para os nossos associados, é de fundamental importância. Então, eu parabenizo a todos por estarem aqui presentes. É interessante, Sérgio, como que realmente as questões, as coisas mudam, né? Nós estamos nesse momento, com 34 participantes nessa reunião. Então, você vê que, apesar das dificuldades, não estarmos juntos, mas, por outro lado, o fato de estarmos fazendo por online e virtual essa reunião permite a participação de um grupo bem significativo de pessoas, né? Então, é basicamente isso. E também lembrar, Sérgio, não sei se está na sua pauta, da campanha que nós iniciamos hoje de apoio às crianças carentes de Minas Gerais, que são as crianças que fazem parte da rede escolar de Minas Gerais, que basicamente tem como sua refeição principal do dia a merenda escolar, que não está acontecendo pelo fato das aulas não estarem ocorrendo. Então, nós iniciamos hoje a campanha das Seminas para dar apoio a essas crianças. Foi divulgado no nosso grupo dos presidentes dos conselhos. Eu peço ao Sérgio que também divulgue no grupo de WhatsApp. E a nossa intenção é que todos, sem exceção, membros dos conselhos, presidentes, diretores, possam contribuir com essa campanha, que é muito importante. É uma campanha diferenciada em relação a outras que estão acontecendo, porque tem a ver com a alimentação das crianças carentes, que estão sem condição de ter
alimento pelo fato de não estarem indo nas escolas. Eu quero aproveitar esse momento da abertura, Sérgio, para dizer sobre a campanha que foi lançada hoje. Tem uma conta bancária específica da Seminas no Banco do Brasil para que sejam feitos os depósitos de forma fácil, através de TED. Teve um apoio importantíssimo da diretoria executiva, do nosso presidente Aguinaldo. Então, nesse momento da abertura, eu quero lembrar essa campanha e contar com o apoio de todos. Muito obrigado e vamos à reunião, e ótima reunião a todos. Ô Marcos, muito obrigado. Eu vou compartilhar com todos depois a campanha, né, que ela saiu hoje, ainda não houve tempo, mas realmente é uma campanha importante. Com um pouquinho de cada um, a gente consegue realmente ajudar uma criança, mas a gente vai ter a oportunidade de falar com todo mundo. Bom, então, para dar início, de fato é uma reunião inusitada, espero que dê certo, que a gente possa, neste momento, fazer outros. O mercado segurador é um mercado importante, é um mercado que tem uma significativa participação no contexto da economia. Eu sou entusiasta desse mercado, já venho estudando há muitos anos. Todos os profissionais também que estão atuando no mercado, em todas as frentes, né? Nós estamos falando dos seguradores, dos corretores, dos prestadores de serviço, atendendo aos segurados. A gente está vivendo um contexto completamente inusitado, diferente, e que vai realmente modificar bastante nosso mercado daqui a um tempo. No primeiro momento, a avaliação que nós fizemos, a Seminas, o Conselho de Seguros, já há um mês atrás, fez um primeiro levantamento e mapeou algumas áreas, alguns seguros que poderiam sofrer um impacto. Ainda bem que o mercado está podendo atender, pelo que a gente viu, alguns seguros, mas o mercado ele reagiu muito bem, né? Ele reagiu bem, não houve nenhuma interrupção dos negócios, as seguradoras, todas elas, agiram rápido, com conexão, com o pessoal, com garantia. Nos surpreendeu de forma positiva o atendimento que a associação, a Federação dos Corretores pediu às seguradoras na questão do seguro de vida. A gente também viu que no mercado de saúde houve uma pronta resposta. Então, é um setor que movimenta um valor bastante expressivo, né, somente na poupança do país, e que efetivamente está atendendo o segurado na ponta. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Marco Antônio Neves, que é o diretor da Sul América em Minas, e o Marco Antônio também assumiu recentemente o Sindicato das Seguradoras aqui em Minas. Então, ele pode falar um pouco para a gente como é que o mercado está vendo toda essa situação, como que o mercado vai reagir. Temos também a participação do Landulfo, né, que é o advogado que nos assessora também, participando. Além dele, tem a doutora Raquel também. Mas o Landulfo vai falar um pouquinho do que ele está vendo nessa questão da movimentação na área jurídica que pode impactar os seguros ou não. E temos também a participação especial do Guilherme Alvarenga, que é do grupo PIF-PAF, e o Guilherme é o gestor de risco lá. Então, o Guilherme vai nos dar um depoimento dele como gestor, como que ele está vendo toda essa movimentação, quais são as ações dele para poder atuar neste momento, né? Quais são as preocupações, quais são o que a empresa está fazendo e as aflições dele, obviamente, né, como um todo. Então, a gente procurou ter um painel para discutir vários pontos. No final, a gente vai ter a oportunidade também de ouvir algumas pessoas que queiram colocar alguns assuntos. Então, cada um vai falar de uma forma bastante otimizada, no máximo de 8 a 10 minutos. Depois, no final, a gente consegue discutir um pouco. Eu renovo aí a minha satisfação com a resposta que o mercado segurador está apresentando para a sociedade como um todo, né? Isso é importante. Obviamente que a gente tem o Landulfo vai falar um pouquinho, de toda essa parte da movimentação jurídica que está ocorrendo, e essa movimentação ela é importante, tudo na vida tem ônus e bônus. E esses bônus, em algum momento, quer dizer, pode acontecer no primeiro momento uma vantagem, mas, obviamente, a gente está trabalhando num mercado que, lá na frente, pode ser um dificultador. Me preocupa muito isso, porque a gente está tendo... O movimento que a gente viu nos últimos anos é de uma concentração de seguradoras. Isso tem um lado positivo, porque fortalece as seguradoras, né? Fortalece o investimento, né, do capital, mas, por outro lado, também a gente percebe uma maior dificuldade na colocação de alguns riscos, né? Então, isso é uma preocupação que nós temos também juntamente com todos os clientes.
Então, mais uma vez, obrigado. Eu passo, então, a palavra ao Marco Antônio Neves, pedindo para ele falar um pouquinho desse mercado de seguros, da como está e como ele está vendo aí para frente, o que vai se movimentar, o que vai ser relevante. Já agradecendo a presença do Marco Antônio. Bom, boa tarde, obrigado, Sérgio, agradeço o convite. Aos presidentes Aguinaldo e Marcos, também é um prazer estar com vocês aqui, demais colegas do mercado, para a gente falar um pouquinho sobre tudo que vem ocorrendo. Primeiro, é importante dizer que o mercado de seguros ele está atendendo na toda a sua plenitude, atendendo com toda a assertividade. O mercado teve uma capacidade muito ágil de poder passar o atendimento em quase sua totalidade para o meio digital, através das ferramentas que a gente já utilizava. Então, nós estamos praticamente operando em todas as frentes através desses meios. A maioria das companhias de seguro, todo mundo em home office. A empresa que eu trabalho, por exemplo, 100% das pessoas em home, aproximadamente 5.400 colaboradores. Obviamente que a gente tem alguns serviços que são terceirizados, mas esses serviços estão sendo feitos a contento e dentro das regras estabelecidas em cada região. De qualquer forma, a gente acredita muito na resiliência do nosso mercado. O mercado está bem preparado e estruturado para poder estar vivenciando essa pandemia e os novos desafios que com certeza virão. É importante dizer que o mercado veio se adaptando à medida que as coisas foram acontecendo. Falamos um pouquinho aí no início, o presidente falou sobre as questões políticas, né? Então a gente teve no primeiro momento aí algumas ações um pouco desencontradas, né? Mesmo porque acho que ninguém no mundo tinha conhecimento ou tinha alguma receita de bolo para essa situação. É uma situação que veio acontecendo e a gente aqui no nosso país acaba que tivemos e estamos vencendo alguns atropelos, mas isso também está bem separado na área política, que acaba nos impactando, mas felizmente não muito. Em termos do nosso mercado em si, a gente veio ajustando os nossos produtos em relação à pandemia. Os preços foram congelados em sua maioria. Nós estamos praticando preços do ano passado. Algumas companhias de seguro aumentaram os seus prazos de recebimento. Nós tivemos alguns reajustes de algumas faturas, principalmente no seguro-saúde. Algumas companhias, alguns players importantes de mercado, eles simplesmente não aplicaram os reajustes que já eram permitidos por lei. Esses reajustes foram postecipados. Não obstante, quando a gente fala um pouquinho de seguro-saúde, a gente tem uma demanda bastante acentuada, principalmente para atendimento, obviamente, a essas frentes do Covid. Outra coisa bastante importante, o mercado é muito capitalizado, as empresas são bem fiscalizadas. Nós tivemos agora recentemente a publicação da RN 451, onde foi reduzida a necessidade de requerimentos adicionais de solvência em função da pandemia. Obviamente que as companhias que operam no segmento de saúde, elas têm uma demanda maior, mas é importante dizer que todas têm uma reserva técnica, uma reserva matemática bastante importante, acima do exigido em sua maioria, então que nos dá uma tranquilidade para poder passar por esse momento que a gente está vivenciando. Outra coisa importante, voltando um pouquinho a falar sobre as questões eletrônicas, nós, por exemplo, a gente já tinha implementado há mais ou menos um ano atrás o que a gente chama aqui na companhia de médico na tela, onde os segurados podem, da sua residência, da onde estiverem fazendo o seu confinamento, terem acesso ao médico através de um tablet, de um celular ou de um desktop, fazendo todo um atendimento prévio. Isso evita que as pessoas se dirijam até uma unidade de saúde, que possam correr maior risco de contaminação. Isso é uma situação que veio e agora, com essa pandemia, acabou evoluindo muito, acabou quebrando alguns paradigmas. Parte dos clientes até então tinha um pouco de receio de usar o meio eletrônico, mas agora que foram obrigados a utilizaram e estão gostando.
a gente teve um fluxo de clientes enorme acessando esses serviços, até mesmo pela tranquilidade de fazê-lo da sua residência a qualquer hora do dia. O mercado todo reforçou as suas posições de atendimento, então a gente está conseguindo fazer com que as demandas sejam atendidas a tempo e a hora. Importante dizer também o apoio que as companhias de seguro, nas suas mais diversas camadas, locais e regiões, têm apoiado as autoridades, os hospitais, os profissionais ligados à área de saúde. Nós temos campanhas de várias naturezas. Fizemos, a nossa empresa, por exemplo, ela fez uma doação bastante importante para o Fundo Emergencial de Saúde. Para esse fundo, ele é destinado à compra de EPIs, à compra de respiradores. Nós tivemos também doação para hospitais no eixo Rio e São Paulo, para poder, esses hospitais de campanha, junto com alguma rede de hospital, para que a gente pudesse estar ajudando na formatação de mais 200 leitos de UTI. Enfim, temos várias iniciativas de várias companhias associadas ao Sindiceg, né, nos mais variados setores. Né. Quero até aproveitar a oportunidade e também colocar o Sindiceg à disposição das Seminas para que a gente possa não só ajudar, mas também se engajar nessa campanha que vocês acabaram de lançar. Pedir ao Sérgio que me encaminhe, por favor, todo o material que a gente já publica dentro da nossa mídia aqui, do nosso setor, para que a gente possa também estar apoiando vocês nessa frente. Né? Então, do ponto de vista de mercado, a gente sabe que a gente vai ter um período econômico um pouco mais difícil, não se sabe ainda com precisão em quais setores, né, que isso vai ser mais pesado, menos pesado, mas a gente sabe que vai gerar impactos, né, mas a gente vê também toda a sociedade se reinventando, procurando se adaptar a essa nova forma de se relacionar, né, mas de qualquer forma, até mesmo como latino, como brasileiro, a gente tem a necessidade de estar exercendo o relacionamento pessoal, que é uma coisa bastante característica da nossa região. Mas, de qualquer forma, fim da pandemia, que a gente torce para que seja o mais rápido possível. Acho que a gente aqui em Minas, a gente tem que agradecer muito a toda a sociedade por tudo que está acontecendo. Quando a gente compara o índice de infectados e até mesmo a mortalidade no nosso estado ainda é bastante baixa, tomara que continue assim. Eu estou falando aqui do interior, né? Eu sou do interior, estou fazendo a quarentena aqui no interior. Infelizmente, a gente temos 2 casos apenas aqui na cidade, nenhum óbito. A região também tem índices baixos e a gente espera que isso aconteça. Né? Enfim, a gente, enquanto companhia de seguro e empresas do setor privado, nós estamos acompanhando diariamente tudo aquilo que as autoridades sanitárias estão informando, para que a gente possa, em algum momento, de uma forma gradativa, gradual e dentro de uma segurança importante, a gente possa retomar as atividades fisicamente falando. Né? Mas, resumindo, o que é mais importante, o mercado está preparado para que a gente possa apoiar a sociedade nesse período tão difícil. Muito bom, muito obrigado, Marco. Acho que, de fato, passa por aí mesmo, né? Tudo que você falou, principalmente essa parte aí na área de saúde, que acho que é a que está sendo mais impactada, né? Com relação ao teleatendimento, com relação à disponibilização de ajuda. Uma reivindicação, aliás, vai ser muito bom você poder, depois a gente vai te levar a apresentação desse projeto da Seminas, e eu tenho falado também com muitas pessoas do mercado segurador nessas questões das doações, para não esquecer de Minas, não, porque a maioria das matrizes, né, das seguradoras estão em São Paulo, mas para não esquecer de Minas, não, a gente também precisa aqui de uma ajuda. Lembrar das reivindicações locais, né, de levar um pouco do pedido aqui para Minas. Mas esse projeto da Seminas, com certeza, a gente vai levar. A gente tem uma expectativa boa, realmente, com relação ao mercado. Eu, particularmente, acho que reagiu muito, muito pouco. O Marco falou menos do que estava estimado, então vai dar a oportunidade no final das pessoas até comentarem. Bom, obrigado, Marcos. Então, na sequência, eu quero passar a palavra para o Landulfo, né, que é sócio da Abdala Advogados. O Landulfo é também o vice-presidente do conselho.
E o Landulfo vai falar um pouquinho do que ele está percebendo das movimentações do mercado jurídico. Isso tem um significado enorme, porque a gente sabe de algumas movimentações na área do legislativo que podem impactar as seguradoras, né? Então, tem aquela questão, pode ser bom no primeiro momento, mas lá na frente vai criar uma outra dificuldade para todos, né? Mas o mercado jurídico, né? O mercado ele tem o seu valor, tem a sua importância. Eu acho também, percebo que o mercado está bastante preparado para poder atuar. E a gente vai ter também, obviamente, uma avaliação não só das seguradoras, né, dentro dos seus conselhos, como também do mercado de seguro. Então, por favor, Landulfo, você tem a palavra. Vamos tentar, então, otimizar bastante para dar a oportunidade de todos falarem, ok? Perfeito, Sérgio. Bom, inicialmente, boa tarde, em especial aí para o Dr. Aguinaldo, Marcos Braffman, Marco Antônio Neves, o Sérgio e demais colegas de conselho e de mercado, né? De fato, nós estamos passando aí, como o Dr. Aguinaldo já levantou, né, e como é um lugar comum no nosso dia a dia, por uma crise sem precedentes, né? Eu tenho lido, estudado bastante, participado de diversos eventos, e num desses alguém lembrou aí uma fala da Angela Merkel, né, a chanceler alemã, que ela destaca que desde a Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos passado por nenhum momento assim. Alguns dizem que em nenhuma parte da história da humanidade nós chegamos a uma crise que fosse uma crise global, que afetasse todos, e principalmente pela velocidade com que se transmite o vírus, pela velocidade de contágio, muito voltada hoje também pela facilidade de deslocamentos entre, né, os estados, as nações, pela população de um modo geral. Por certo que o ambiente jurídico ele está em polvorosa, né? Nós temos praticamente falado todos os dias em nossos fóruns mais adequados, tais como a AIDA, Associação Internacional de Direito Seguro, na Comissão de Assuntos Jurídicos do Sindicato, na academia, nas universidades. E o que eu poderia trazer nesse primeiro momento para vocês é que está todo mundo sem saber para onde vai. O que mais se tem é incerteza quanto ao que se deve fazer. E no momento assim, eu acredito que a cautela deve imperar. Ouvimos os depoimentos iniciais aqui, que realmente é uma situação inusitada, uma situação que jamais foi posta ao nosso conhecer, ao nosso agir. A lei traz, por certo, que traz, tanto no Código Civil, na Constituição Federal, o Código Civil sofreu recentemente uma alteração aí pela Lei da Liberdade Econômica, que prevê a interpretação dos contratos de um novo formato, mas o contrato de seguro, ele não é de hoje, né, um dos contratos mais antigos que nós temos, e ele é assentado em bases estatísticas e de probabilidade. Mas jamais nenhum atuário, nenhum técnico previu tamanha situação de anormalidade. E essa palavra, essa expressão anormalidade, ela me faz remeter a uma situação de incerteza, de inconsistência daquilo para a qual nós já estávamos preparados. Então, hoje, quando eu vejo os debates, algumas propostas, hoje mesmo está na Folha de São Paulo, se não me engano, de hoje, ou no Estadão de ontem, já não me recordo qual, um avolumado sistema ou desejos, apresentação de projetos de lei pensando em quebras de contrato, né? Nós temos um PL que já está aí em bastante avançado, foi aprovado a semana passada o relatório na Câmara dos Deputados, depois de passar pelo Senado Federal, que é da autoria do senador Anastasia, que vai dar, sim, uma nova roupagem para o direito privado, para o direito civil e para os contratos. Então, volto para o contrato de seguro. O mercado reagiu muito bem, como o Marcos já destacou, né? O mercado se posicionou tanto na sua estrutura para funcionamento, para prosseguimento dos negócios, quanto também, em determinados casos, já, e ainda que eu digo já, é porque ainda é muito cedo diante de tudo, né? Já se posicionou, quanto no saúde, com as mudanças da ANS, quanto o posicionamento das operadoras e seguradoras de saúde, atendendo uma demanda altamente nova, difícil de se
se ajustar no primeiro momento, mas o mercado se dispôs a atender os seus participantes, consumidores, como também as diversas seguradoras que, desde o primeiro momento, se pronunciaram a flexibilizar aquela regra que nos colocou amedrontados logo de cara, né? E aí eu estou dizendo de algo que eu acredito que todos saibam, que é daquela regra de exclusão de riscos para riscos decorrentes, sinistros decorrentes de pandemia e endemia, que é uma regra clássica no contrato de seguro, né? Os riscos mais elevados, eles sempre são tratados de forma diferenciadas, quando não excluídos, justamente pela ausência de possibilidade de sua precificação, né? De se encontrar, usando dados estatísticos ou de probabilidade, um valor que fosse ideal para precificar. E aqui eu quero também trazer, né, uma lembrança, acredito que lembrança, porque quase todos aqui também, com certeza, já conhecem esse ponto, que o seguro ele é um mutualismo, né? O contrato de seguro é um contrato de mútuo, em que todos participam da formação do fundo de indenizações. E, portanto, estou fazendo esse caminho para justificar, né, uma posição que eu acho que é cautelosa, como eu disse lá atrás, nós precisamos ter cautela nesse primeiro momento, quanto a eventuais pleitos que já começam a ser formulados, tanto de redução de pagamento de prêmio, por uma possível redução de exposição a risco, quanto também para a cobertura de riscos que não estão encaixados exatamente ali nas previsões contratuais. Nós temos, por certo, também diversos dispositivos legais que prevêem, que permitem a readequação dos contratos diante de situações como de onerosidade excessiva, como do desequilíbrio das obrigações. Mas isso tudo, pessoal, não quero ficar focado no juridiquês, por favor, me perdoe, mas a gente acaba caminhando nesse viés. Isso tudo é para dizer que estamos diante de um quadro de incerteza, mas que com uma absoluta convicção, o mercado de seguros, que é um mercado estruturado, um mercado que atua de forma bastante coerente com as realidades sociais, né, também se ajustará. É claro que a gente precisa ter cuidado aí com alguns pleitos oportunistas, né, e não só com relação aos contratos de seguros, mas em contratos de um modo geral, né. Temos presenciado alguns movimentos nesse sentido, de pessoas que estão buscando deixar de cumprir as suas obrigações sob a alegação de ter sido impactado, seja o seu negócio ou o seu orçamento familiar, de algum modo pela Covid-19, os impactos econômicos e sociais. É preciso olhar isso com bastante critério, porque acredito que foi o Sérgio que mencionou, como será no futuro se passarmos a admitir, como há um projeto do senador Randolph, do Acre, do Amapá, um critério que determina a impossibilidade de se aplicar cláusula de exclusões em contratos de seguros com relação a pandemias e epidemias. A gente sabe que o seguro ele é formado, né, pelo mutualismo, como eu disse há pouco, e é formado com um fundo comum. Então, se não houve contribuição para a formação desse fundo, como que esse mesmo mútuo fará frente a um excesso de indenizações por hipótese, né? É claro que isso tudo precisa ser olhado com bastante, de novo, a expressão cautela, né? Usar uma expressão muito aqui, talvez aí Marco falou do interior, talvez Marco buscando uma expressão aí do interior, nós não podemos jogar a criança com a água do banho fora. Nós precisamos ter um cuidado ao promover mudanças, flexibilizar conceitos e contratos. Então, essas eram algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer. Acho que os impactos serão mais notados nos ramos de pessoas, claro, decorrente da morte de muitas pessoas. Não sei se pela faixa etária e pela faixa de rendas estariam essas pessoas seguradas. Num primeiro momento, a gente ouve uma informação e é preciso depurar essa informação. Uma outra coisa que precisamos estar atentos são as fake news, né? Notícias que a gente tem recebido aí constantemente de forma atropelada, de forma distorcida, né? No ramo empresarial, que interessa a grande maioria dos senhores, estamos dentro do conselho empresarial, né? A questão dos riscos patrimoniais, e aí precisamos falar de lucros cessantes, né? Precisamos falar de RC do empregador. O Supremo reconheceu agora a pandemia ou os casos decorrentes de Covid-19 como
doença profissional, como acidente do trabalho, né, se equiparando, mas isso estaria dentro do contrato de seguros? Isso caberia reclamações no seguro de responsabilidade civil empregador? Todas essas análises nós precisaremos fazer com muita cautela, com muito cuidado, sob pena de, se agora estivermos num ambiente de extrema flexibilização, de facilitação por um chamado social, que é importante sim, mas nós poderíamos estar mais à frente pagando prêmios muito mais elevados por conta dessa sinistralidade destacada e ainda ter uma destacada redução de riscos cobertos, né? A judicialização me parece inevitável, mas eu acho que caberá a nós, como formadores de opinião, participantes desse mercado, como corretores de seguros, como estipulantes, como advogados, como empresários, a buscar a desjudicialização desse conflito, né? O Poder Judiciário não vai suportar um excesso de demandas e nós já temos, por história, por conhecimento, o que acontece nesses casos. E nós precisamos, então, buscar aí um diálogo e levar informação para o consumidor, né? Num primeiro momento, sempre desinformado na sua grande maioria, caber a nós informá-los sobre os produtos, sobre as coberturas e ainda sobre uma via alternativa ou mais adequada de solução desses conflitos, que seria uma mediação. As câmaras de arbitragem, de mediação, estão aí apostos para fazer essa mediação, tanto a mediação empresarial, entre partes empresariais, quanto também com o consumidor. Acho que o caminho é por aí. Eram essas informações assim, iniciais que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o conselho. Você colocou alguns pontos que são realmente importantes, né? Essa questão da judicialização é alguma coisa que a gente imagina que vai acontecer. Isso vai impactar, obviamente, os contratos de seguro, vai impactar alguns ramos específicos, né? Toda essa discussão que vai ocorrer com relação à quebra de contratos, com relação à exposição que os gestores vão ter com a parte de pessoas, né, de demissões coletivas e tudo mais. Tudo isso, obviamente, vai movimentar o mercado e, em algum momento, isso vai atingir as seguradoras. Isso é importante também para as empresas, né, que é um dos objetivos da Semina, chamar a atenção, né, dos riscos, né, aí nós estamos falando da gestão do risco para os empresários, já nesse momento começar a se prevenir, a rever seus contratos de seguro, e aí todo mundo é importante nesse processo, né, os corretores todos estão sendo bastante exigidos para poder dar conta, né, de atender, de organizar os contratos, né, a gente tem os contratos com as condições já estabelecidas e isso, obviamente, vai mudar com o que tá, né, com tudo que está ocorrendo. Então, do ponto de vista do consumidor, né, e que é o nosso principal agente desse mercado também, porque é ele que demanda, né, todos os contratos seguros, ele que necessita da proteção, ele que busca no mercado segurador as suas proteções, e eles, nesse momento também, o empresário como um todo, precisa realmente ter segurança que as suas apólices de seguro vão poder responder, ou pelo menos serem adaptadas, ajustadas, né? Eu também tenho uma preocupação muito grande com relação a essa questão da judicialização, que está fora do conceito do mutualismo, né, do fundo comum. Isso a gente já está vendo acontecendo em alguns mercados. No mercado americano, por exemplo, já está discutindo muito essa questão do lucro cessante. Isso vai impactar o mercado como um todo. Então, eu pensando nessa questão da visão também do consumidor, nós então decidimos também convidar o Guilherme Alvarenga, que é da PIFPAF, uma indústria importante aqui em Minas, né, na presença não só aqui na capital, mas no interior, com um número significativo de colaboradores, uma presença importante no mercado, uma empresa que acaba utilizando da maioria dos seguros, né? E a gente, então, queria ouvir um pouquinho aí do Guilherme, como que ele está sentindo esse mercado, né? Como que ele está se organizando, está se preparando para enfrentar este momento. Então, essa avaliação dele é importante para a gente para compartilhar com todos e o mercado também poder atingir.
Então, passa a palavra ao Guilherme, já agradecendo pela participação. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer aí o Sérgio por essa oportunidade aí da gente vir para esse bate-papo também, escutar um pouco mais o que o mercado aí tá pensando, tá trazendo de soluções aí, né? Muito, acho que começando aqui um pouco, o Landolfo aí, ele entrou bem muito também nessa parte aí das nossas incertezas, né? É um mercado, é um cenário totalmente incerto para todo mundo e difícil de traçar estratégias, né? Então a gente tenta se proteger. A gente está num mercado, a PIF-PAF está num mercado que, por um lado, é um pouco mais confortável do que a grande maioria, né? Na hora que a gente pensa que a gente é uma indústria essencial, por ser uma indústria alimentícia, a gente também visualiza que a gente também tem um cenário muito importante que pode ser muito impactado, né? A gente tem vários riscos aí acontecendo e que nós estamos vivendo dentro deles. E foi a primeira coisa que nós levamos para a mesa, foi justamente tentar avaliar alguma coisa. Quais são os riscos aí para os próximos meses, né? O que pode acontecer, o que tem de situação aí que pode colocar tanto em risco o nosso negócio, tanto quanto a nossa obrigação, vamos falar assim, entre aspas, social, de levar o alimento para todo mundo nesse momento, né? Não deixar entrar numa situação aí de escassez de mercado. Então, primeira coisa que nós implementamos dentro da empresa, justamente para tentar fazer esse dia a dia, tentar mapear o que está acontecendo e tentar antecipar um pouco as reações, né? Foi um comitê de crise. Eu acho que essa foi o ponto essencial para a gente conseguir dar continuidade no nosso negócio e ver as primeiras ações que a gente pode tomar e o que a gente toma de precaução aí. Logo de imediato, o comitê de crise já solicitou para a gente que todo mundo que pudesse ficar em casa, ficasse em casa. É a regra aí que a gente está escutando todos os dias, na hora que a gente liga a televisão, na hora que a gente sai de casa, né? A gente já tinha um suporte preparado para uma situação dessa. Eu acho que, como o Sérgio falou aí, por a gente estar muito no interior, né, tá em diversos estados aí do país, a gente já tinha que ter essas ferramentas operando. Então a gente já conseguia um pouco, principalmente a parte de escritório, trabalhar dentro de casa, né? Só que aí vem o outro lado da moeda. Nós temos cerca de 7.000 colaboradores dentro de unidades industriais. Então essa tem sido a maior preocupação que a gente tem hoje. Como garantir a segurança desses 7.000 colaboradores sem impactar também no negócio. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessa situação de seguros, tal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o gerenciamento de risco, né? Onde estão nossos riscos? Então, assim, dentro do comitê nós levantamos alguns riscos que a gente acha que são extremamente importantes e agora puxando um pouco, vou falar um pouco dos que têm ligação direta com seguro. Nós levantamos as vidas, que eu acho que nesse momento é a única coisa que a gente inicialmente tem que pensar, né? Como garantir que nossos colaboradores, as famílias dos nossos colaboradores, né? Toda a comunidade que a gente envolve, porque em algumas cidades que a gente está inserido, grande parte da cidade trabalha conosco, né? Então a gente tem um cuidado também o seguinte: uma coisa que acontecer dentro da nossa empresa pode ir para dentro pode se alastrar numa comunidade inteira, né? Então é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então as vidas, pensando em seguro de vidas, como o Landulfo falou aí, era uma preocupação gigantesca nossa no início, justamente a exclusão contra a pandemia, né?
e como que a gente iria tratar essa situação. Logo no início já veio a resposta aí do mercado segurador, que daria amparo de cobertura para mortes, para sinistros oriundos aí da Covid-19. Então já deu uma tranquilizada para a gente no quesito seguinte: se a gente em algum momento perder o controle e não conseguir garantir a segurança dos nossos colaboradores, a gente tem um amparo na questão financeira, pelo menos, né? Se acontecer alguma coisa, a gente tem uma forma de amparar um pouco a família desses colaboradores aí, e até mesmo o próprio colaborador, dependendo do caso, né? A outra questão que nós levantamos também, extrema importância dentro dessa área de seguros, foi dentro do seguro patrimonial, né? Como nós temos unidades espalhadas aí, o maior desafio que nós encontramos foi como garantir que não está tendo alteração de risco, né? Se acontecer, como levar isso para as seguradoras, e a questão também da alteração de valor, né, em risco, o valor declarado. A gente tem 2 pontos que fariam algum sentido aí na questão do valor em risco. Primeiro, aumento de estoque. Hoje, a PIF-PAF está com uma política de trabalhar com estoque máximo. Tá? Por quê? A gente tem um medo de ter uma interrupção de negócios aí, ou por um caso específico de Covid em algumas das unidades, uma disseminação um pouco maior, uma coisa pensando em massa, né, que a gente teria um fechamento de uma das nossas unidades. Nós tivemos alguns casos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aí, que foram bastante evidenciados na mídia aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e isso gerou uma preocupação muito grande. Então, nós tivemos que colocar estoque onde a gente pode. Então, todas as nossas unidades estão até o limite de estocagem. Então, tivemos que levar para as seguradoras também essa nova realidade, né? Me surpreendeu que teve uma aceitação bem interessante, tá? As seguradoras estão vendo isso como, lógico, um agravo de risco, porém, está todo mundo sendo um pouco mais flexível na hora de sentar para discussão sobre isso. Então, não tivemos uma coisa que deu uma surpreendida, não tivemos muito agravo de prêmio. Outro ponto que aí faz parte também, a questão da interrupção de negócios, né? Nós temos 2 fatores aí, ou problemas internos ou problemas externos, e que a gente acredita que os 2 estão muito eminentes aí a acontecer, né? Como a gente está trabalhando turno extra, no limite de operacional nosso, e temos também medidas políticas aí que total incerteza nesse cenário político que nós estamos hoje, a gente fica sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, é uma preocupação muito grande essa interrupção. Entendemos que não é muito fácil levar isso para o lado de seguro, mas aí entrando um pouco no gerenciamento de risco, a gente aumenta um pouco os cuidados, né? Eu acho que esse comitê de crise que nós fizemos, ele aumentou a vigia em todas as áreas da empresa, tudo que está acontecendo. Uma das coisas que a gente tem reforçado com o pessoal, que a gente tende a esquecer, são as situações da nossa proteção patrimonial, né, que causariam diretamente uma interrupção de negócio se faltar alguma coisa. Então, nós fizemos toda uma revisão nos nossos sistemas de combate a incêndio, nos sistemas de SPDA, de manutenções, justamente para tentar evitar isso um pouquinho no que poderia acontecer aí, vamos falar assim, por mudança de foco, né?
Está todo mundo pensando em produzir, produzir, produzir. Um outro ponto que aí está extremamente no nosso dia a dia é a parte financeira, né? O caixa virou a palavra da vez em todas as reuniões que a gente tem dentro do escritório. Então, como fazer uma segurança para isso? Como melhorar, otimizar o nosso caixa? Levantamos ainda algumas hipóteses, começamos já alguns estudos de viabilidade, justamente para tentar levar isso para o seguro também, ver até onde o seguro consegue abraçar isso. O primeiro ponto a gente tinha no nosso jurídico lá uma tendência de sempre caucionar os recursos, os depósitos judiciais em dinheiro, porque a gente tinha uma tranquilidade de caixa até o momento, né? E uma das coisas que nós voltamos, tivemos diversas discussões, foram algumas semanas de discussões com o nosso jurídico, foi como operacionalizar o seguro-garantia. A gente ainda vê várias barreiras nisso aí, mas já começamos um primeiro passo para tentar ver se é operacional, se a gente consegue ter um dia a dia tranquilo com essa nova modalidade, né? Qualquer mudança que a gente tem na operação incomoda um pouco e a gente tem que entender até onde que ela vai ser benéfica e até onde que ela vai atrapalhar. Então, mas a princípio está sendo bastante positivo. Né? Outro seguro que nós demandamos para essa proteção financeira, o seguro de crédito. Tá? Esse nós temos discutido muito internamente, mas infelizmente também nós estamos encontrando ele se mostrando muito inviável. As seguradoras hoje, quando você pensa em seguro de crédito, ela pensa muito em catástrofe. E quando a gente pensa no Brasil, o nosso mercado é muito pulverizado. Então é difícil você encaixar esse seguro dentro da nossa realidade. É uma coisa que ainda estamos discutindo, não desistimos ainda, porque a gente acha que ele é essencial aí para dar uma segurança para a gente continuar o negócio depois. Agora, uma outra questão que aí foi de bastante discussão, estamos discutindo e por enquanto ainda meio perdido aí no cenário, o Landulfo já comentou um pouco, o Sérgio teve nessas discussões aí com a gente nesses dias, é a questão da responsabilidade civil, né? Até onde que a gente pode ser responsabilizado por alguma coisa que acontecer ou com os nossos funcionários ou com os nossos produtos de contaminação com o caso de Covid, de como enquadrar isso dentro da regra do seguro de responsabilidade. A gente sabe, eu brinco muito dentro do escritório quando a gente vai discutir isso, que o seguro de responsabilidade civil, para mim, é o ramo mais difícil dos seguros. Ele é um ramo que, teoricamente, dá cobertura para tudo, mas, ao mesmo tempo, ele tira a cobertura de tudo. Então, ele tem que ser muito bem desenhado para a necessidade que tem no momento, necessidade do negócio. E dentro do que nós estamos discutindo com o nosso jurídico, a gente não está vendo esse amparo exatamente para esse momento na responsabilidade civil. Então, está dando uma insegurança para a gente, principalmente pelo caso que o Landulfo aí comentou, que foi a questão do acidente, da doença ocupacional, né, como o Covid sendo enquadrado como doença ocupacional nos setores essenciais. Mas, em contrapartida também, a legislação que fala isso, ela também não deixa claro quais são os setores que estão enquadrados nisso, quais não são. O que a gente viu é que foi feita muito para o profissional de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito abrangente. Então, ela pode ter um impacto direto no nosso negócio. A gente hoje, se for no mesmo raciocínio dos setores que podem funcionar, a PIF-PAF é enquadrada como um setor essencial, né? Então, a gente começa a ter aquela obrigação de, por mais que proteger os funcionários, a gente tem que tentar uma forma de se proteger, porque vai haver uma judicialização aí desses assuntos, com certeza. E a legislação brasileira,
infelizmente, ela deixa o empresariado um pouco inseguro, né? A gente brinca dentro do escritório de novo, cabeça de juiz é cabeça de juiz. Cabeça de juiz trabalhista ainda é um pouco mais complicada, a gente nunca sabe o que vem, né? Então, assim, essa é uma questão que todos os dias nós estamos falando sobre ela, estamos discutindo internamente com o nosso jurídico, ver como que nós vamos operar e o que a gente tem de possibilidades. E aí uma coisa nova que veio para a gente, que a gente já vinha discutindo um pouco devagar no passado, mas que com essa nova realidade ficou um pouco mais latente aí, que é os riscos cibernéticos, né? Eu acho que quem está no mercado segurador aí, a gente está ouvindo muito as corretoras trazendo isso para a gente, o que está acontecendo. E esse home office foi uma das coisas, assim, até brincando um pouquinho, eu estou no computador pessoal, porque eu não posso usar o Zoom no computador da empresa. Nós já descobrimos que tem algumas falhas no Zoom, e nós estamos tentando nos proteger ao máximo, mas a gente sabe que a internet aí é um mundo totalmente inesperado, né? Tudo pode acontecer, e principalmente nesse momento agora, que as pessoas estão em casa com cabeça vazia e disposição para fazer mal para os outros, né? Então tem muita gente assim em casa que infelizmente está aproveitando desse cenário. Tivemos, tá, algumas tentativas de ataques, tá, na nossa empresa. Conseguimos barrar todas, então deu uma tranquilizada. A gente já vinha testando já no passado alguns cenários de invasão, de sequestro, para ver como reagir. A gente tinha já uma estrutura um pouco robusta para conseguir reagir, e até o momento nós conseguimos. Mas aproveitamos que a gente já vinha nessa discussão e fizemos a contratação do seguro do risco cibernético. A gente já tinha um seguro na mesa rodando há cerca de um ano e meio. Não víamos tanta necessidade da contratação, porque não é um seguro barato. Mas nesse momento que nós vimos, tivemos casos como a Localiza, tendo que ficar praticamente 15 dias aí sem operar praticamente, justamente por causa de um ataque cibernético. Tivemos alguns outros casos aí no Brasil que levantaram um alerta para a gente, falando, cara, agora nessa hora que a gente está precisando proteger nosso caixa, ter um problema desse é inviável. Então vamos tentar nos proteger de alguma forma. Fizemos essa contratação aí justamente por causa dessa pandemia. Tá? E o outro ponto é o nosso seguro-saúde. Revisamos ele um pouco e estamos tentando internamente melhorar ele um pouco, porque a gente sabe que vai ter uma necessidade maior aí dos nossos funcionários, né? Independente até do motivo. Eu acho que muitas vezes pode não ser só o Covid, a gente tem outros problemas de saúde aí, que lá na ponta, na hora que a pessoa for procurar uma assistência, ele vai ter dificuldade. Então nós estamos revisando um pouco o nosso seguro-saúde, vendo o que dá para flexibilizar, o que dá para melhorar um pouco aí, para tentar essa melhora aí para os nossos colaboradores. E a tendência, e aí entra essa questão, até onde ir, até onde investir com esse seguro. Essa está sendo assim, a nossa maior dúvida, até onde os seguros vão conseguir absorver um pouco dessa nossa demanda, até onde que a gente consegue um pouco transferir, né, esse nosso risco, para a gente conseguir fazer o nosso negócio, que é levar comida para a mesa de todo mundo, né? Acho que era isso, eu queria só passar essa parte um pouco aí, esse cenário que nós estamos vivendo, o que nós estamos tomando de ação, e escutar um pouco mais de vocês também, porque eu acho que vai ajudar também nessas ações que nós vamos tomar aí nas próximas semanas. Obrigado aí todo mundo. Precisando também, dúvidas, é só entrar em contato aí com a gente também. Guilherme, muito obrigado, te cumprimento aí pela sua participação, e o intuito era exatamente esse, né? Mostrar a demanda, a visão
de quem é o consumidor de seguro, né? No caso, um consumidor corporativo. E a partir daí, isso na verdade, é um depoimento que mostra para todos os agentes do mercado quais são as necessidades e o mercado precisa trabalhar em cima disso, né? Foi realmente, a sua participação, no meu ponto de vista, foi extremamente importante. Você tocou num ponto realmente importante também, que é essa questão dos riscos cibernéticos, que estava aqui na minha pauta para falar, porque mudou realmente esse cenário, né? Nós temos pessoas trabalhando em casa e aí tem uma exposição grande, né? No home office, pode ser na questão do Wi-Fi, né? Tem na questão das plataformas, como é o caso do Zoom, tem sido muito discutido. E aí o que você falou, tem pessoas que estão em casa com a mente aberta e criando algo para poder tirar de alguém, né? Isso realmente acontece, né? De fato acontece. Bom, eu queria abrir para... Depois eu queria que o Marco Antônio só falasse um pouquinho assim, de tendências para mercado, né? Estou ouvindo falar muito de seguro intermitente, algumas modalidades que podem ocorrer, mas eu queria deixar um pouquinho aberto aqui para quem quiser fazer uma pergunta e ter uma participação. A gente ainda tem um tempinho, né? E não ficar só com os oradores, não sejam somente aqui os palestrantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma participação? Bom, vamos ao Marcos. Marcos, o microfone. Sérgio, bom, dar os parabéns aos palestrantes, né? Foram excepcionais, né? Muito didáticos, objetivos. Eu queria te perguntar e colocar na pauta como que você está vendo essa questão do resseguro. Teve agora recente a notícia do programa do ERB. O que você acha que isso pode afetar as seguradoras, os prêmios, né? Como é que vocês enxergam essa questão no momento tão importante da área de seguros? Bom, eu vou dar minha opinião, mas depois fica aberto também a quem quiser também falar sobre isso. Mas o que eu vejo neste momento, esse mercado ainda não foi atingido, né? Mas aqui no Brasil, mas lá fora tem realmente uma preocupação grande, né? Alguns países têm uma maior exposição, principalmente nessa parte da cobertura de seguros de vida, né? Da parte de saúde, onde existe uma participação deste mercado. Agora, tem uma preocupação grande, por isso que eu comentei no início, todas as vezes onde que esse ambiente do fundo garantidor, quer dizer, do fundo comum, do mutualismo, ele é ameaçado, isso realmente preocupa os resseguradores. É o ambiente dessa insegurança jurídica, né? O mercado, ele basicamente sobrevive em função do resseguro. Então, neste momento, a questão do IP foi mais uma questão de um problema contábil, né? Ele não foi relacionado a sinistros. Foi mais uma questão contábil que realmente impactou junto à Bolsa e isso acabou promovendo a mudança da administração do IRB, mas não foi relacionado à pandemia nem relacionado a sinistros, né? Os outros segmentos de seguro ainda não tem um impacto, né? Somente na parte dos seguros patrimoniais, não está relacionado a essa questão. Tem essa questão do lucro cessante que está sendo discutida lá fora, no mercado americano propriamente dito, né? Aqui no Brasil não. Então essa questão do IBE é mais nesse sentido. Alguém quer falar? Falando um pouquinho do IRB também, o IRB é uma instituição com 80 anos de mercado. Quando você olha o balanço do IRB, você vai ver que o índice de solvência dele é na faixa de 240%. Então, é um índice bastante robusto, né? Isso calculado pela metodologia Solvency II. Eles detêm o rating da AM Best, que é uma casa internacional que olha os institutos de resseguro. Ele tem o rating A, né, já desde o ano de 2019. Realmente, como o Sérgio falou, até mesmo pela desvalorização cambial, eles tiveram algum descolamento de um dos seus ativos, motivo pelo qual ele recebeu uma fiscalização.
mas ele cumpre com todas as suas obrigações sem nenhum problema. Importante lembrar também que você tem hoje várias companhias multinacionais operando no mercado, com acesso a várias outras resseguradoras, na Inglaterra, né, enfim, que você garante toda essa fluência do mercado. Até aproveitando a oportunidade e abordando esse assunto das coberturas do seguro-saúde, exatamente por não existir no mundo resseguro que cubra a pandemia para esse tipo de situação como a gente vive aqui hoje. Então, isso foi uma deliberação do mercado, através de uma demanda, que a gente viesse a cobrir, né, os óbitos advindos da pandemia. Né? Lembrando que, como já dito aqui pelos colegas, além de ser um critério de mutualismo, o Landulfo abordou esse assunto, os fundos têm um regime de caixa muito parecido com o fundo de investimento, onde você tem cálculos atuariais que você vai avaliar sempre as ocorrências naturais e normais do mercado, como acidentes, a infartos, a doenças já existentes, e com isso a gente chega numa média e chega numa taxa que a gente pratica no mercado, olhando por tábuas atuariais que vão conversar aí com a idade das pessoas, tá certo? Quando você fala em pandemia, é uma situação que você não sabe o tamanho dela, quantas pessoas vão ser acometidas e quantas pessoas possam vir a ser indenizadas através de uma apólice. Né? Por isso, todo esse cuidado, mas, obviamente, que todas as companhias, antes de aderirem e de darem essa tranquilidade para os clientes brasileiros, várias análises foram neste sentido. Tá certo? Mas, voltando a falar sobre o IRB, né, como disse, é uma casa de 80 anos, cumprindo com todos os seus compromissos, e a gente acredita que em breve isso está esclarecido. Sérgio, Oi, pode falar. Sim. Sérgio, Aguinaldo, gostei muito da apresentação do Landulfo e queria falar com ele na hora que ele fala das câmaras de mediação e arbitragem. Sem dúvida, isso vai ser um caminho inexorável. A justiça vai estar simplesmente esgotada. E, Landulfo, na Associação Comercial, tem uma Câmara de Mediação organizada pelo Conselho Empresarial Jurídico, do Dr. João Café. Então, fica à sua disposição. Eu acho que é uma tendência tranquila. E também gostei muito da palavra do Guilherme, da apresentação do Guilherme da PIF-PAF. Me fez recordar um tempo de chão de fábrica. E achei muito interessante como é que essa crise está pegando as empresas de forma diferente. O Guilherme falou que a PIF-PAF está trabalhando com estoque máximo, obviamente pelo próprio negócio, enquanto que a grande maioria de empresas estão tentando trabalhar com estoque zero. Essa dicotomia é fruto do próprio segmento de mercado. E eu estava lendo outro dia uma apresentação da XP Investimentos, eles falando que o home office veio absolutamente para ficar. O mundo, nós estamos entrando no novo normal. Essa reunião, por exemplo, Sérgio, talvez se fosse presencial não teria tantos participantes. E eu tenho uma pergunta para fazer rápida, porque não quero tomar mais o tempo. Como é que está no Brasil, em função desse futuro iminente, do seguro cibernético, como foi falado aí rapidamente? Isso é uma coisa que está realmente... Eu queria que, se possível, uma pequena informação sobre isso e parabenizando a todos pela reunião, Sérgio. Agnaldo, obrigado. Eu vou falar um pouquinho de cibernético, talvez o Landulfo também queira falar, mas eu acho que tem duas situações. É um conceito que eu sempre utilizo, da questão da possibilidade versus a probabilidade, né? A possibilidade ela nunca é nula e a probabilidade ela pode ser baixa, média ou alta de acordo com o grau de exposição que aquele risco tem. Apesar, isso na verdade, esse risco, ele já vinha sendo observado pelas empresas, pelas pessoas, mas de uma forma bem tímida. Com o advento aí da LPGD, isso mudou, as pessoas passaram a se preocupar.
Então, só que tem duas situações. O risco existe, né? Eu acho que a empresa precisa, na verdade, se proteger. Eu acho que foi um pouco o Guilherme falou. O Guilherme falou algumas palavras que são mágicas para a questão da gestão de risco, né? Ele falou dessa questão de comitê de crise, da avaliação de cenários, falou de contingência. O que eles estão fazendo de estoque, na verdade, é uma contingência. E aí tem dois lados, né? Tem o lado de maior exposição, mas também tem o lado da contingência, né? Se houver vamos falar dentro do ambiente, né, do seguro patrimonial, se houver, por exemplo, né, um eventual sinistro de danos materiais, a probabilidade, né, a gravidade da perda de lucro cessante, ela vai ser menor, porque a empresa tinha um estoque, que ela vai poder, isso vai acabar minimizando o prejuízo da seguradora. Então, são duas vertentes, né, do aumento da exposição, mas também o aumento da perda de lucro. Estou falando isso quando você tem mais de uma unidade operacional, como é o caso deles, né, que são várias unidades, uma pode cobrir a outra, né? Se der sorte de não acontecer naquela que está com o maior estoque, vai ter o lado benéfico para a seguradora de diminuir um potencial indenização. Mas não é só a indenização, é também o abastecimento do mercado. Eu acho que qualquer empresa, o que ela quer é atender os seus clientes, atender o seu mercado, para não deixar faltar o produto na prateleira e o outro concorrente vir ocupar, né? Então, são palavras que eu acho que são importantes nessa questão. Contingência, reserva. E a questão da lei. A lei está aí, ela foi adiada, acho que não me engano, né, para maio, né, Nando? No ano que vem. Mas o risco existe. E o risco está agravado agora em função de todo esse sistema, né, de home office, de maior exposição das empresas, de novos aplicativos, de novas plataformas. E a gente sabe que isso vem ocorrendo no pequeno, médio e no grande, né? Então, o mercado também, o mercado segurador, mais uma vez, ele já respondeu a essa necessidade de demanda do consumidor, né? O mercado já disponibilizou uma apólice, um modelo de apólice para poder atender. Não é ainda, não podemos dizer que ainda está perfeito, porque é muito novo para todo mundo. Mas é uma tentativa já de se garantir de uma eventualidade de um dano de maior potencial, né? Mas eu não tenho dúvida, né, que isso vai acontecer, Aguinaldo, como também foi lá atrás com o seguro de Renault, que era um seguro que praticamente ninguém utilizava, só o mercado americano. Hoje, todo executivo, a primeira coisa que ele pensa quando ele está entrando, assinando um contrato numa empresa, é se a empresa tem uma apólice de Renault, que eu acho até que é um produto que vai também, ele é relevante nesse mercado, porque vai aumentar a exposição dessas quebras de contratos que vão ocorrer, né? A questão da exposição com relação a processos trabalhistas, toda essa discussão tributária que vai ocorrer, isso vai acabar expondo mais o executivo. O próprio mercado já está sinalizando e percebendo e vislumbrando uma maior incidência de reclamações com relação aos executivos, né? Ao mesmo tempo, Guinaldo, nós estamos falando de risco, mas nós estamos falando também, a gente está percebendo algumas novidades, né? O Guilherme também colocou muito bem que é essa questão da proteção do caixa, né? Ele falou da questão de usar um instrumento, um modelo de seguro que é o de garantia para poder substituir as reservas ou apresentar reserva. Você protege o seu caixa, você distribui o seu caixa, entrega uma apólice em vez de entregar reservas, o que é muito bom. Novamente, o mercado segurador atendendo a essa necessidade. A questão do crédito, esse é um mercado de seguro de crédito que ele é amplamente utilizado no mundo inteiro. No Brasil ainda é incipiente, é pequeno, porque as empresas avaliam que a taxa de inadimplência ainda é muito baixa e dá para administrar. Mas isso, em algum momento, não vai ser diferente do que é nos outros mercados, né? Os outros mercados, que são mercados já maduros e que todos têm essa proteção do seguro de crédito. À medida que isso ampliar e mais segurados, mais empresas tomarem esse tipo de seguro, isso vai facilitar a questão da aceitação,
da questão do preço e tudo mais. Tudo é tamanho no mercado. Então, tem coisas novas. Eu queria ouvir também, não sei se me permite, eu queria ver o Marco Antônio de novo, Marco Antônio, aquela questão está falando muito do seguro intermitente, né? Então, o que é isso, né? É um mercado novo, as pessoas também estão procurando ter preços mais em conta, né? As pessoas perguntam muito, eu tenho 3 carros na garagem, só uso um, eu preciso pagar seguro pelos 4? Será que eu posso fazer um seguro só para viagem? Tem sido já falado muito sobre essa questão do seguro intermitente. Se o Marco Antônio quiser falar, ou alguém aí que já conhece um pouco desse mercado, falava ali. Sérgio, você vai dar licença, eu tenho uma reunião agora mesmo com o Marcos Brandão, do BH Airport. Nós vamos discutir sobre a inauguração. Um cumprimento a todos, parabéns pela reunião. É uma área da mais absoluta importância, gosto muito do seguro, conversava muito com o Sérgio. O Marco aqui é da Sul-América, né? Sim. Sul-América. Você é da Sul-América há muito tempo, Marco? Eu estou na Sul-América há quase 10 anos. Porque eu conhecia lá o seu Fábio Melo Azevedo, a dona Ema Larragotti, o Patrick Larragotti. O Patrick é o presidente do conselho, a família é a acionista majoritária e o Patrick é o presidente do conselho. Eram eventos que tinha do Sul-América lá no Rio de Janeiro. É isso aí. Bom, abraço a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Guinaldo. Bom, Sérgio, eu queria fazer um comentário aí. Primeiro, cumprimentar a todos, que eu cheguei atrasado, né? Mas eu estou me sentindo assim, satisfeito por ter podido pegar essa parte. Como aniversariante recente, você tem perdão. Eu vi o presidente perguntando aí sobre seguro de risco cibernético e talvez vai passando e as pessoas acabam, a demanda é grande, os participantes são de muita informação, mas eu queria aproveitar só para falar um pouquinho para eles sobre isso. O que acontece? Em função até, por coincidência, né, as seguradoras estão chegando, aportando no país, né, oportunamente, com risco, com carteiras pouco exploradas. Uma delas é o risco cibernético, todos nós aqui sabemos que tende a crescer, né? E o que eu posso dizer a você, me parece que foi o presidente presidente da associação que perguntou. O que eu posso agregar aqui é o seguinte: as seguradoras estão chegando com essa carteira, com um mix de coberturas interessante, incluindo hackers, que nada mais poderia ser incluído na carteira de responsabilidade civil, né? Outro comentário que eu vi aí muito interessante do Guilherme, eu tive a oportunidade de chegar ainda a observar ele falando sobre o quanto a importância e a preocupação do consumidor com relação às carteiras de responsabilidade civil. Então, é uma oportunidade também das seguradoras aproveitarem esse momento. Mas o objetivo meu de participar disso aqui, né? Primeiro, honrado por estar num grupo tão grande, cumprimentar a todos e dizer ao presidente o seguinte: já existem seguradoras operando com risco cibernético com apólices avançadas. O que está acontecendo é que ainda não existe uma demanda para essas apólices e estudos, porque realmente elas vêm carregadas de coberturas, né? As básicas e as acessórias que estão chegando aí, e não é uma seguradora só, não. Existem já operações chegando em mais de uma seguradora. Então, eu tenho certeza que o Sérgio Frades, que nos representa aí, poderá levar essa mensagem e essa oportunidade desse grupo em tocar nesse assunto que é extremamente moderno, como essa live que nós estamos fazendo aqui, e que a gente já percebeu em alguns casos que existem evasão de informações dessa própria ferramenta. Até mesmo vimos hoje que, se você for considerar aí nas premissas, o tanto que vaza de informação. Então, isso é importante para nós e
reforçar aqui e agradecer nessa oportunidade de dizer aí ao presidente da associação que já existe. Eu tenho certeza que todos sabiam disso, mas talvez eu percebi que estava passando despercebido aqui. Obrigado pelo espaço aí, ótimo. mais uma vez. Ótimo, Jada. Só para o Marco Antônio, você quer só para a gente continuar naquela questão do risco intermitente lá? A questão primeiro dos cyber risks, né, o que é importante dizer, como já falado aqui também, a gente temos uma lei de proteção de dados aí que acabou sendo adiada, uma lei complexa, as empresas procurando se adaptar. Nós tínhamos um prazo para que a gente pudesse nos enquadrar, esse prazo foi adiado. Isso impacta um pouco a questão das coberturas dessas apólices, né? Talvez a velocidade do desenvolvimento dessas apólices no território nacional, elas esbarram nas questões legislatórias também. A gente não tem ainda uma legislação tão, como é que eu posso definir aqui? Eu não sou advogado, mas uma legislação mais forte, mais pesada, mais assertiva, que pudesse dar ao segurador a tranquilidade de poder operar aqui dentro do mercado, né? Mas já temos algumas apólices e acredito eu que isso vai ter uma evolução muito grande. Como dito também, né, a gente vai perceber, depois da pandemia, uma mudança enorme na relação de consumo. Isso tem tudo a ver com o risco cibernético. Muitas pessoas que até então não utilizavam os meios digitais, até mesmo para fazer compra no supermercado, vão passar a fazê-lo, né? E, obviamente, que isso vai aumentar o risco e vai aumentar a necessidade das empresas, principalmente as empresas, se protegerem. Então, acredito que há uma evolução natural dessas apólices no decorrer dos próximos meses, anos, né? E acredito que esse assunto vem muito em voga depois da pandemia. Apenas um breve comentário, Guilherme, sobre a sua fala, né? Para nós seguradores, é muito bom a gente ouvir um cliente preocupado com a gestão de risco. Você comentou que você fez um endosso na sua apólice aumentando o seu valor em estoque e que você ficou surpreso pelo custo. Isso é tudo a ver com a forma pelo qual você gerencia o teu risco. Eu não conheço tua apólice, não sei quem é o teu segurador, mas com certeza a empresa, por conhecer o trabalho que você deve desenvolver, isso vai se refletir no custo, né? A empresa tem que ser parceira da seguradora na hora de se contratar uma apólice, né? A apólice não é uma transferência de risco. Ela é feita, o objetivo dela é te proteger de uma eventualidade, né? Então, esse é uma grande dificuldade que a gente tem enquanto seguradora aqui no território nacional, mas é importante essa consciência. O seguro intermitente, várias empresas estudam esse seguro. Existe uma preocupação grande com relação à regulação desse sinistro, do sinistro, desse produto, das questões de precificação, como é que você chega num preço atuarial que lhe garanta ter reservas suficientes a um custo adequado para poder atender uma possível demanda de sinistros, ao passo que o segurado passaria a ter cobertura no momento que ele efetivamente tem mais risco, né? Então, várias companhias estudam e acredito eu também que é um seguro que vai se desenvolver, vai chegar a bom termo. Não saberia te dizer em quanto tempo, mas é uma coisa que no futuro próximo chega. Já temos algumas coisas mais evoluídas em outros países, né, que têm economias mais estáveis e que conseguem, de uma certa forma, praticar preços mais coerentes com a realidade de sinistro, né, e tendo a ver também com as frequências de roubo e furto, principalmente. Mas acredito que isso, em breve, vai haver uma evolução bastante significativa. Ótimo, Marco Antônio, ótimo. Bom, a gente extrapolou o nosso, né? Mas quem quer falar? Quem? Landulfo. Landulfo, ok. Apenas rapidamente mesmo, Sim. A gente poderia ficar a noite toda aqui, infelizmente Verdade. não temos tempo, mas eu queria falar da minha felicidade de poder participar de um evento em que os discursos estão extremamente afinados. A fala do Guilherme, eu acho que veio assim dar uma dourada em tudo que nós ilustramos, porque é a fala do consumidor, né? É a fala de quem necessita dessas proteções. E acabou permeando tudo, e também a fala do Marcos Brafman sobre resseguro, o que demonstra uma preocupação, e a preocupação com razão, mas que até o Marco completou, né? Com uma tranquilidade a gente pode falar que esse sistema nosso de seguros, ele é extremamente regulado no Brasil,
né? E por isso raramente nós vimos quebras de seguradoras, com raríssimas exceções, e aí foi de má gestão mesmo, mas ainda temos a figura da retrocessão, que protege ainda mais esse sistema, né? E aí mais duas coisas que eu acho que acabei falando estava anotado aqui, como na sua também aí, Sérgio, a questão do cyber, porque nós fomos todos para casa, nós trouxemos para casa todo tipo de equipamento. Eu também, Guilherme, tenho que usar 2 computadores, porque para um determinado cliente eu não posso, eu tenho instalado aqui um sistema dele, eu não posso acessar videoconferências justamente por uma segurança cibernética. E esse momento, ele é absolutamente diverso de tudo que a gente esperava, né? Nós colocamos no nosso escritório uma política de riscos cibernéticos, todo mundo fez treinamento, temos servidores com redundância, tem PCN, tem de tudo. Mas do nada nós tivemos que criar quase 100 VPNs para todo mundo ir embora trabalhar em casa. A loucura que foi isso, né? Em 2 dias. E passamos a ficar expostos. Aí eu volto numa coisa que é cultura, que falta cultura de seguros e falta cultura de proteção, né? O que a gente tem visto aí nesses grupos de WhatsApp, em Instagram, as pessoas não têm cuidado, abrem de tudo, né? E principalmente aquilo que é o mais estranho, o mais extraordinário, o mais esquisito, a pessoa clica para abrir. E aí é onde está o problema. E acho que aí é uma questão cultural mesmo. Precisamos levar isso para os nossos vizinhos, familiares, parceiros, colaboradores, para ter esse cuidado também. Porque, embora exista a pólice de cyber, né, e ela dá cobertura ali de primeira fase, né, de segunda camada, para riscos de reinstalação, para riscos de pagar indenizações, até a cobertura do sequestro, ao mesmo tempo a gente tem a responsabilidade de tomar cuidado com essas demandas, né? O pay-per-use, né, intermitente, eu vi isso, fiz uma especialização em Portugal ano passado, e lá as insurtechs e fintechs estão anos-luz à frente no mercado, oferecendo esse tipo de garantia. Então, para finalizar, sem querer estourar o tempo, uma coisa que eu sempre falo, e quando falo de seguro, é boa-fé, né? Está lá com o mútuo, com a previdência, e tem a boa-fé. Então, a gente precisa também, nesse ambiente, e aí eu usei uma expressão um pouco pesada no começo, falando de oportunismo, porque já tem demandas oportunísticas, né? E tem aí a questão da boa-fé. A gente precisa também fortalecer a boa-fé nos nossos negócios, né? A transparência da PIF-PAF, ao buscar o seu segurador e dizer, aumentei meu risco porque eu estou aumentando meu estoque. Isso é fantástico, sabe? Isso assim, é digno de uma nota de louvor, porque você traz para a gente como deve ser, né? Como o empresário deve agir, tá? E, por fim, mesmo, né, a questão aí de risco cibernético, né? Estamos falando no Zoom. E esperamos muito que essa sessão não esteja sendo hackeada, porque a gente precisa fazer o básico, né? É como com o Covid, né? A gente precisa tomar várias providências, mas tem o básico. A higiene das mãos, né? A higiene com os objetos e com o risco cibernético também. O básico. Ter um antivírus básico já ajuda, né? Não vai ser a solução, mas já ajuda. E também ter o cuidado pessoal com cada atividade, com cada clique, com cada promoção fantástica que chega. Não, o McDonald's não está dando 10 hambúrgueres para quem compartilhar os dados do seu amigo do grupo de WhatsApp. Temos que tomar cuidado com isso. Muito bom, Landulfo. Obrigado. Eu acho que o intuito é esse mesmo, de ter um fórum, um grupo aqui de intercâmbio para poder melhorar a questão da gestão de risco. Eu também gostei muito da participação do Guilherme. Guilherme está convidado para as próximas, viu? E já está eleito para participar. Aí eu queria falar 2 coisas. O Marcos Brafa quer fazer uma sugestão, e eu também queria aproveitar, se o João Paulo, está ouvindo? João Paulo, se ele em 2 minutinhos, fala um pouquinho do mercado de previdência, que é um mercado importante numa crise dessa, né? Como é que você está vendo esse mercado, se isso está tendo algum impacto ou não.
A gente sabe que algumas empresas, isso num momento de gestão de caixa, isso impacta um pouco, mas 2 minutinhos, tá, João? O Marcos, quem me chamou aí agora? Acho que alguém me chamou, né? Não, Ô, Marcos. O Marcos. Ok, o Marcos. Então, o Marcos fala, depois o Marcos, tá, Brato? Tudo bem. Ouvi tudo isso e achei muito interessante e gostaria de parabenizá-lo pela reunião. E os assuntos abordados realmente é o que está acontecendo. Você, como consultores e corretores de seguros, você tem mais algum aí? Eu vi aí o Eduardo Diniz, né? Tem vários aqui. Antes eu queria fazer um cumprimento a uma pessoa muito querida que eu vi o rosto dele aí, que é o professor Otávio Elísio. Professor, tá? Prazer em revê-lo. Tá bom? Bom, então, o que eu queria dizer é o seguinte: como consultor e intermediário de seguro, essa preocupação que a gente tem de detectar o risco e achar a seguradora para encaixá-lo, seria algo importante que eu gostaria que você, Sérgio, que faz parte também dessa profissão, faça um pouco da nossa preocupação disso. Eu, particularmente, vi com muita alegria no seguro de vida as seguradoras falarem que vão cobrir a cobertura de pandemia, né? E também que a gente está sentindo também os seguros de garantia e responsabilidade e riscos cibernéticos também agora vão ter uma visão maior, né? E essa preocupação, e nós, como os intermediários, né? Inclusive na liquidação de sinistros, a parte de judicialização, nós temos que ajudar muito nossos clientes nisso, e eu gostaria que você falasse um pouco também sobre nós, né? Eu, você e outros intermediários de corretores de seguros estão aí. Vamos sim, Obrigado. eu acho que a gente pode ir na próxima aprofundar um pouco mais nisso, tá, Marco? Por causa do tempo. Mas eu acho que é isso mesmo, é importante. Eu acho que todos os agentes, né, do mercado, foi o que eu falei no início, são importantes no mercado, né? Nós estamos falando de todos, né? A cadeia, né? Falando de segurador, corretores, consultores, prestador de serviços, historiadores, avaliação de risco, avaliação de, né, o segurado, né, o jurídico, né? São todos é um mercado enorme. Eu acho que é um mercado fantástico. Eu sou extremamente otimista com esse mercado. Eu acho que é uma evolução. Falo que a gente aprende todo dia uma coisa nova, né? Todo dia tem uma situação nova, né? E o mercado também que está cada vez mais se profissionalizando e buscando a excelência, né? E no momento em que a gente tem este mercado tão nessa crise toda, e ele se coloca com uma perspectiva de proteção, né, de um negócio, é muito bom, né, para todos, né? Bom, o João Paulo, então, fala rapidinho, viu, João? 2 minutinhos, para você falar um pouquinho desse mercado de previdência, o que você está vendo, se você está sentindo alguma coisa. Eu acho que é importante, se você é um especialista nesse setor. Ô, João, seu microfone está fechado, João Paulo. Está fechado. Está me ouvindo? Agora sim. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação participar aí com essa turma toda aí, nesse seleto grupo. Você tocou num ponto muito, muito relevante, viu, Sérgio? Que talvez mereça aí outra reunião desse tamanho, né? Porque o impacto no mercado de previdência qual é? Justamente nas reservas, né? A gente tem, não é uma grande parte, mas é uma parte importante dessas reservas aplicadas em ações, né? No Brasil sempre foi mais conservador, apesar de alguns produtos de previdência permitir aí até 49% de aplicação em ações. A média do mercado desses produtos que permite até 49% nunca passou de 15%, 20% no máximo, né? Mas ainda assim é relevante essa avaliação. Eu assisti algumas apresentações nesse período de grandes players aí desse mercado, né, de previdência, e falando justamente o quê? Que a gente tem que ter paciência e calma, porque quem compra previdência não está pensando em 1 ano, 2 anos, 5 anos, está pensando no longo prazo. E no longo prazo
a Bolsa de Valores sempre se mostrou como um investimento sólido, né? Então, o que eu diria, né, nesses poucos minutos, Sérgio, é isso. O mercado de previdência é momento de ter calma, é momento de deixar quieto lá aquilo que foi comprado, né? O que tiver maior preocupação, talvez, desviar o tipo de produto dele, se ele tinha algum produto lá com participação de fundo em ações, mudar tudo para renda fixa, mas é ter paciência, porque aquele dinheiro lá, a pessoa guardou, não foi pensando em amanhã ou no ano que vem. Ela guardou pensando para daqui a 10, 20, às vezes até 30 anos aí, os mais jovens aí, né? Então, é esse comentário que eu gostaria de fazer, tá bom? Muito bom, João. Muito obrigado. O João é um especialista, um estudioso, conhece bastante, então acho que seria interessante. Obrigado, João. O Marcos quer falar? Por favor, para a gente fechar, encerrar. Rapidamente, uma preocupação que nós temos tido é de transbordar o que acontece nas reuniões dos conselhos para os associados. E temos feito uma programação de lives de assuntos de interesse dos associados, assuntos importantes, e foi muito bem colocado aqui na reunião a questão da segurança cibernética. Esse assunto é da maior importância, é novo para todo mundo, né? É novo para as empresas, é novo para as seguradoras, eu acredito, é novo para todo mundo. E então, se nós pudermos, aí vai uma sugestão, Sérgio, eu sei que você já fez há algum tempo, mas eu acho que novas novidades aconteceram, novas informações. Os associados, é importante eles saberem, por exemplo, quais são os critérios que são adotados para o cálculo do seguro, quer dizer, como é que a seguradora fica sabendo se a empresa tem uma segurança cibernética, se não tem, qual tecnologia está usando, não está usando, quer dizer, tudo isso são questões que eu entendo que afetam o seguro, o valor do seguro, como que ele é tratado, e isso tudo é novidade. E os nossos associados certamente terão um grande interesse nisso. Então, fica a sugestão, Sérgio, de a gente programar, se você achar oportuno. Tem pessoas aqui, né, um grande conhecimento disso. Fazemos uma live específica sobre essa questão da segurança cibernética, seguro para isso, principalmente porque, como foi adiada a LGPD, de certa forma as pessoas deram uma acomodada, né? E em maio, junho, aí, né? Daqui a pouco está aí de novo a lei e as empresas não se prepararam. Então fica a sugestão. Logo já está aí. Vamos torcer para mais chegar logo, porque aí a gente passa por essa fase, né? Tomara que esse ano seja rápido. Mas obrigado, Marco, é isso mesmo. Bom, eu espero que a gente tenha correspondido ao nosso propósito, né? Nosso objetivo aí desse grupo, de compartilhar, discutir, debater temas, né, que são relevantes, sempre pensando em gestão e seguros, né? E voltado para atender os associados, né? Isso é uma premissa que o doutor Aguinaldo nos passou desde o início, né? Contribuir, levar benefício para os associados da Seminas, né? Eu, então, agradeço ao Marco Antônio pela participação, trazer um pouco aí do que está acontecendo, ele que hoje representa o sindicato da seguradora, né? Recente, começou esse ano. Um ano já começou, um ano quente, né, Marco? Mas sucesso lá no Sindseg, né? Sempre que precisar pode contar com a gente. Também esteja mais presente sempre que você quiser com a gente. O Landulfo também, né? Sempre contribuindo, agradeço. E a participação especial do Guilherme, né? Como o Landulfo bem diz, representando a voz do consumidor, né? Que nos instiga, né? Que nos provoca e que nos mostra aí realmente a necessidade de todos os agentes contribuírem para essa questão de transferência, mitigação de risco, né? Então, muito obrigado a todos. Vamos logo agendar uma próxima daqui a um tempinho, né? Vamos organizar. E aí, acho que sim, tem bastante temas. Vocês também, se quiserem, podem fazer sugestão de temas, né? Que nós vamos apreciar e colocar. Então, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima, né? Ok? Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Obrigado.